Memórias do Poder Legislativo de hoje entrevista o ex-deputado estadual e presidente do CROSP, o Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, Emil Razucchi. Eu só queria lembrar do que a gente falou rapidinho no bloco anterior, deputado, daquela votação que o senhor teve em todos os municípios, né, do estado. Eu achei muito bacana o senhor lembrar disso até hoje. Eu queria saber o que o senhor atribui essa votação, assim, basicamente. É por causa da minha luta em favor da classe odontológica. Começou na faculdade, certo? Continuou, depois de formado, como presidente da Associação Paulista de Odontopediatria, diretor da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria, chegamos até presidente da Associação Latino-Americana de Odontopediatria, e isso nos credenciou e tivemos aquilo que é fundamental, a credibilidade dos colegas. A coerência. É um voto de confiança. De confiança, mesmo. É um voto de confiança. Aliás, eu tenho de agradecer aos cirurgiões dentistas porque eles me presenteiam com essa consideração. Tá certo, eu fiz merecedora. E na vida você tem de ter a credibilidade dos seus elementos, dos seus semelhantes. Eu sempre visei o bem-estar e a valorização do profissional cirurgião dentista. Então, viemos aqui para a Assembleia. Na verdade, depois de 2 anos de diretor do Serviço de Escolar, que eu trabalhei com a ministra Esther de Figueiredo Ferraz, uma pessoa extraordinária, e, por sinal, filha de cirurgião dentista. Isso é importante, sei como sei como é. Então, na verdade, cheguei aqui e tive um pouco de decepção, porque o Poder Legislativo, naquela ocasião, qualquer projeto que causasse despesa, ele era inconstitucional naquela ocasião. A Constituição de 88 que mudou isso, de 5 de outubro de 88. Mas era um absurdo. Você apresentava um projeto e não poderia ter despesa. O senhor lembra de por exemplo, que não foi sancionado, foi vetado, de repente, pelo governador, e aí o senhor ficou assim chateado? Na verdade é o seguinte, você tem uma série de coisas, inclusive da fluoretação. Nós apresentamos o projeto, depois nós chegamos tivemos reunião com o governador, com o Francisco de Barros, que era o secretário, que ele dizia que não podia, etc. E tal. Da saúde? Não. Do saneamento. E nós conseguimos transformar o projeto Ipsilitre, transformar em decreto até hoje em vigor da fluoretação. Que surgiu... foi melhor decreto do que projeto de lei? Não, porque eles achavam que era inconstitucional. Ah, também teve essa questão. Então. Porque era o problema da despesa. De gerar o custo de colocar o flúor na água do estado inteiro. Secretário, o problema é o seguinte, se põe o cloro no tratamento da água, certo? O problema de bactérias, etc., então o senhor tem um gasto. E por que não pode pôr flúor? Como é que é a operação de colocar esse flúor? Flúor é o ácido fluorsilícico que se usa hoje, que é um resíduo da indústria petroquímica, de adubos. É jogado no rio, certo? E o ácido fluorsilícico dá essa grande vantagem. Na odontogênese, na formação do dente, ele se agrega e forma uma camada de fluorapatita de cálcio, certo? Que dá resistência, como eu já disse, ao dente. Mas eu digo assim, a operação de colocar ele na água era... as pessoas encaravam na época como maluquice, assim, como uma operação simples, ou só pensavam no custo? Quando o senhor falou dessa ideia, assim? Nessa custo, e também tinha, na ocasião, tinha um grande comunicador, que era o Trabuco, tinha um amigo que era
americano que era contra o flúor na água. Na água. Ixi. E, na realidade, isso usa-se nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os países escandinavos, etc. E a Organização Mundial de Saúde está aí, e os estudos que foram feitos, nenhuma substância foi tão estudada como o flúor. Como o flúor. Então não há o que se questionar. Não questionar. Quer dizer, é uma de segurança total. É o método mais seguro que se tem, certo? E de mais fácil controle, porque você vê todo dia a porcentagem de flúor que tem na água. Então, é altamente eficaz e eficiente. As duas coisas. Eficaz porque é mais barato, eficiente porque dá o resultado. Então, era uma luta que na década de 30, já nos Estados Unidos, se faziam pesquisas, certo? E a primeira cidade aqui no Brasil foi em 53, foi em Baixo Guandu, no Espírito Santo. E depois, realmente, a luta veio Araraquara, veio Marília, veio Campinas. Já tinham umas iniciativas aqui no estado. E no resto do país também. Também. Certo? Poucas, mas hoje o governador Geraldo Alckmin está colocando em todos os municípios do estado de São Paulo, porque da Sabesp é obrigado pela legislação. São 396 municípios. Grande parte dos municípios tem também serviços autônomos. Autarquias. É o caso de Ribeirão Preto. Autarquias. Que tem o DAERP. DAERP. E as cidades pequenas que não têm sistema. Então, essas cidades pequenas, o governador Geraldo Alckmin estabeleceu, através de um convênio com o Conselho, quando nós éramos presidente, certo, de fazer a floretação das águas de todas as cidades. O governador tem sido e foi uma pessoa de uma visão. Também na área médica, né? Ele é profissional de saúde. Está muito ligado. Ligado. E ele realmente foi de um espírito extraordinário. Na verdade, essa questão da floretação foi fundamental, certo? E o que eu lutei aqui e consegui em dois projetos, duas vezes, era o profissional de odontologia que não era valorizado. Porque é o seguinte, eu fui bolsista do governo francês em 63, certo? Fiquei 8 meses na faculdade, entre a Faculdade de Medicina de Paris e a Faculdade de Medicina de Bordeaux. E lá ele faz 7 anos de medicina e 2 anos de estomatologia. E tem também o cirurgião dentista, mas o trabalho o estudo que eu fui fazer era na Faculdade de Medicina. Então, eu fiquei como bolsista do governo francês. Então, na realidade, o cirurgião dentista, ele trabalha num campo extraordinário. A primeira fase da digestão se realiza na cavidade bucal. E grande parte dos alimentos, a hidrólise dos alimentos, a decomposição dos alimentos, iniciam na cavidade bucal. É o caso do amido, que tem no arroz, no feijão. Então, na verdade, ele transforma o amido em destrose e maltose, certo? Que são calorias, pela ação da pitialina, que é uma enzima que tem na saliva. Né? Então, essa hidrólise se realiza na cavidade bucal. A primeira fase da digestão se realiza na cavidade bucal. Por isso que é tão importante. Isso. Aliás, há 2 anos atrás, um médico japonês de 104 anos disse que ele fez ginástica, etc. E tal, ele disse, olha, para manter a saúde era comer pouco e mastigar bastante. Certo? Porque na realidade também. Porque o brasileiro não mastiga. É um desespero, né? Desespero. E a hidrólise, o bolo alimentar, que vai dar uma boa digestão e um bom aproveitamento
dos sais minerais, das vitaminas, das proteínas e das calorias, é um bolo alimentar bem elaborado. Mas quando o senhor diz que na época que o senhor estava aqui como parlamentar faltava uma valorização profissional, era um reconhecimento salarial, por exemplo, de falta de remuneração para a importância que esse trabalho tem? Inclusive nós conseguimos, junto ao governador, porque na verdade até o negócio é o seguinte, conseguimos com a lei complementar 180, a última lei nós conseguimos. Por quê? Naquela ocasião, para se formar um cirurgião dentista, precisava 4.920 horas. Um engenheiro era 4.300 horas. Um arquiteto, 4.020, certo? Para você ter uma ideia, o advogado era 2.600 horas. Isso na universidade? Na Universidade de São Paulo. Certo? E naquela ocasião, na medicina tinha 52 candidatos para uma vaga, na odontologia tinha 47. Na engenharia, 29, na arquitetura, 21. Então apresentamos esse trabalho e, na realidade, conseguimos um enquadramento do cirurgião dentista, certo? Na primeira faixa, então na isonomia com as outras profissões de engenheiro, médico, etc. Então, porque, na verdade, depois do soldado em guerra, depois do bombeiro, certo? E do cirurgião, a profissão mais desgastante é o do cirurgião dentista. Porque o trabalho no campo de trabalho é pequeno, certo? Dificultado com a língua, com a saliva, com a contaminação, com o risco da contaminação também. A parte emocional do paciente, etc. Hoje, na realidade, as crianças, quando você deu a abertura, hoje a criança vai alegre no consultório, porque quase que ela não tem a cárie que tinha-se antigamente. É verdade. O meu filho tem 7 anos e nunca teve nenhuma, mas ele é neto de dentista, né? Minha mãe fica ali, ó, olhando. Além disso, ele toma água fluoretada. Verdade. Isso é um benefício. Quer dizer... Tem a questão da profissão também ser uma das mais confiáveis que existem. Foi o trabalho feito pelas seleções. A revista Seleções, há 3 anos atrás, depois do bombeiro, era o do cirurgião dentista. E a gente fica, por quê? A gente torna-se praticamente um interlocutor com o cliente. Mas o senhor estava falando da criança não ter medo, quem tem medo é adulto. Tem muito marmanjo que tem medo de dentista ainda. E a criança não conhece, ela vai na curiosidade também. Mas, deputado, voltando um pouquinho no que o senhor falou da decepção de repente, não conseguir concretizar em termos de projeto de lei o que o senhor idealizava como política pública, apesar das vitórias todas que a gente tem falado até agora, o senhor usou a palavra decepção. Ficou mesmo decepcionado com a impossibilidade ou com a convivência, com negociação? Com aqui tinha ótimos colegas. Me conta. Ótimos colegas. Eu fiz um discurso em que eu conclamava na ocasião que era o momento da afirmação do poder político. Poder político, porque para haver o desprendimento dos deputados, no sentido de mostrar à sociedade que ele está realmente interessado no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas, etc. Ele é um representante. E muitos acompanhavam, mas uma boa parcela também não era elementos, visava mais o interesse pessoal. Quer dizer, é uma coisa que realmente eu ressalto e elogio os bons deputados, que tem bons deputados aí, mas naquela ocasião teve-se alguns que realmente não representavam condignamente. E em segundo lugar, a legislação em vigor na ocasião, que é o principal da minha decepção, é que cerceava, como eu disse,
A Constituição só de 88 que corrigiu isso. Você não tinha poder nenhum. A impossibilidade de fazer mais. Fazer mais. Essa impossibilidade realmente foi a parte decepcionante que eu tive do poder. Mais frustração do que decepção. Decepção. Uma frustração muito grande, por isso que eu não quis mais ser candidato. Certo? E aí começa um novo capítulo, né, nessa história, que é o capítulo do CROSP. Do CROSP. Vamos contar no próximo bloco? Vamos. Desculpa te interromper um pouquinho. Aliás, é uma luta que começa desde 1959, né? Vamos ter que voltar bastante no próximo bloco. Acompanhe com a gente, não sai daí, daqui a pouco tem mais memórias. Até já.